Saudamos a todos com a paz do Senhor. Eu quero desde já agradecer as caravanas que vieram de Jardim Paulista, de Rio Doce, pastor Edi, pastor Ilquias, que se esforçaram para trazer os nossos irmãos, bem como o grupo de Maranguapium e de Sítio Lira. Que Deus abençoe. E eu posso dizer que já senti a presença de Deus nesta noite. Nosso coro sinfonia que está aniversariando, não é? E já pudemos ouvir a voz de Deus hoje aqui. Quem está com os ouvidos abertos, no meio de tantas coisas, você escuta o sussurro de Deus no meio de tudo aquilo que é ouvido na congregação. Nós vamos ficar em pé e vamos ler um versículo bíblico. No livro dos Salmos, capítulo 7, Salmo de número 7, versículo 8. Nós começamos a falar sobre este assunto e vamos assim dar continuidade. Diz o texto bíblico: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Nós vamos orar nesta oração, incluir irmãos e irmãs enfermas, para que o Senhor ajude nossos companheiros que estão no campo missionário, em cada congregação, os obreiros, suas famílias, orar pelo nosso Brasil. Eu não sei os irmãos, mas a sensação que a gente tem é que nunca vivemos uma guerra espiritual tão grande como estamos vivendo neste tempo. E viver isso, para quem é crente, é perfeitamente natural, porque para isto fomos chamados. Mas o que mais me constrange é pessoas que se dizem cristãs, achando que não está acontecendo nada. Eu estou fazendo a oração de Abraão. Senhor,
tu destruirias o ímpio ou o justo com o ímpio? Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti. Queremos Te louvar e bendizer por todo o bem, por toda a bênção que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Jesus, nós sabemos que estamos perto do fim. Mas te pedimos, como Abraão, sabemos, Jesus, que estamos caminhando para o final. Mas o Senhor teve misericórdia até de Nínive, enviando o profeta Jonas, adiando o cativeiro do teu povo. Tem misericórdia das nossas crianças. Tem misericórdia dos nossos jovens, adolescentes. Podemos ver durante esta semana Satanás zombar da nossa fé. Podemos ouvir e ver com nossos olhos Satanás zombar de nós. Mas a tua palavra te diz assim, que o Senhor julga as nações. É o Senhor quem julga. É o Senhor quem julga. É o Senhor quem julga. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão enfermos, aflitos, angustiados, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão no campo missionário, aqueles que estão em cada congregação, trabalhando arduamente, sacrificando suas vidas, dando o melhor de si para conduzir o povo para entrar na Canaã celestial. Senhor, mais uma vez eu te peço, tenha misericórdia de nós. Que haja um despertamento nesta nação. É a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos comentando sobre Deus confiar em nossa integridade. E a Bíblia nos diz que Deus julga os povos. Deus intervém.
Deus intervém de maneira objetiva, Deus intervém de maneira direta, expressa. Ou Deus não intervém e permite que os homens sigam o seu livre curso, conforme as suas próprias escolhas. A Bíblia diz que Ele colocou diante do homem o caminho da vida e o caminho da morte. E todos nós temos liberdade de escolher. Temos o livre-arbítrio de fazer as escolhas que achamos que são importantes, necessárias para a nossa vida, mas não apenas para a nossa vida, para a nossa própria família, para a nossa própria casa. A Bíblia diz que se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Então, isso é um pressuposto para o obreiro, mas serve de referência para todos nós. Esaú foi chamado de profano. Não sejais profano como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Vivemos em um mundo tão cheio de informações e deformações, conspirações, alienações. Que qualquer coisa que você disser ou falar pode ser interpretado segundo a sua própria verdade, construída, alimentada pelos seus próprios valores. No entanto, o cristão, ele tem princípios que regem a sua vida, que regem a sua caminhada. E a Bíblia diz que teremos um dia a experiência de ver e de perceber, e será visto, porque a Bíblia diz que vereis a diferença outra vez entre aquele que serve e daquele que não serve a Deus. Isso tudo faz parte de um julgamento. E fazendo uma pequena revisão, Paulo, escrevendo a Corinto, disse que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. De forma que há pessoas que vivem no mundo em que parece que não haverá julgamento. Sim, haverá. Já está marcado o dia. A Bíblia diz: eis que cedo
venho, já está marcado. O dia já está marcado. Que vai acontecer, vai. A questão é quando. Que nós estamos caminhando para o fim, ninguém tenha dúvida disso. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. O Brasil é um pedaço da geopolítica mundial, onde há tantos interesses envolvidos, mas dentro desse pedacinho de terra que se chama Brasil, tem uma igreja que ora, que jejua, embora parte ou no meio desta igreja exista um número de pessoas que não tem compromisso com o Evangelho, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso nem com Ele, nem com Deus, nem com pai, nem com mãe, nem com ninguém. É bíblico, isso é. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor vier, dois estarão trabalhando. Um será levado e o outro será deixado. A pergunta que fica para mim, não é para você, é para mim. Eu serei levado ou serei deixado? Mas a Bíblia diz que Deus julga os povos. E Davi disse: julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça. Quando Davi diz isso, evidentemente, ele não está falando do ponto de vista da justiça eterna. Ele estava falando do ponto de vista da sua causa, que ele enfrentava naquele momento. Das dificuldades que ele estava passando naquele momento. Porque julga-me de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Esse julgamento não está falando de um julgamento eterno. Está falando de um julgamento de uma causa vivida, percebida por Davi naquele momento da vida, no tempo e na história. Porque nós bem sabemos que em nós não há justiça. Tanto é verdade que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele disse: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A justiça que há em nós não é nossa, é do Senhor. Ele é quem justifica. Embora nós, como pessoas crentes que estamos lutando, conforme diz a Bíblia, pela fé que uma vez foi dada aos santos, a Bíblia diz
Quem intentará a acusação contra os escolhidos de? É Deus quem? Ele é quem justifica. Mas não é porque há justiça em nós. É porque um dia Ele passou por nós e disse: vem e me segue. E nós começamos a segui-lo. E esse ato de seguir a Jesus e receber Jesus como nosso Salvador trouxe para a nossa vida uma consequência. A justiça de Deus foi aplacada em nossa vida através do sacrifício de Jesus. Aquele que nos justifica. Nós andávamos, diz a Bíblia, pelo nosso caminho, pela nossa própria forma de ver, perceber, sondar, resolver, tratar, julgar até. Mas no dia que a gente se encontrou com Jesus, a nossa vida mudou. Se não mudou, é que não se encontrou com Jesus ainda. Mas aquele que se encontrou um dia com Jesus, esse acontecimento extraordinário que é se encontrar com Jesus. Eu ouvi o grupo que veio cantar aqui antes. De onde foi aquele? De Maranguape. Maranguape. Que a irmã cantou o solo aqui, né? Aquele hino mexeu comigo aqui. Porque no meio de tudo, de amores, de ganhos, de perdas, de choros, de consolações, de coisas, de pessoas, no final sobrou quem? Jesus. Aleluia. Enquanto na nossa vida não sobrar somente Jesus, é que a gente não se encontrou com Ele ainda. Enquanto eu estiver trocando qualquer coisa por Jesus, é que eu não me encontrei com Ele ainda. Então, essa ação de Cristo na nossa vida é de um impacto tão profundo que não mexe no natural, mexe no sobrenatural, mexe com o céu, mexe com o inferno. É um a menos que vai para o inferno, é um a mais que vai entrar no céu. É um a menos que tem a sua mente turbada, o véu posto, andando pelo seu próprio caminho torto. Diferente daquele que ouviu a voz do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aí Jesus vem dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem, 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 vem. Vem. E quando a gente entra nesse caminho, não quer dizer que não vai passar por esses momentos aqui.
Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça. A Bíblia diz que quando ele era injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes, se entregava àquele que julga justamente, retamente. Esse é o crente. Ele não vai revidar. Não, olha, um crente que vai morar no céu, não vai revidar. Seria muito melhor para aqueles que agem contra o crente, se o crente reagisse. Seria muito melhor. Porque se o crente reagisse, pegava uma briga, tal, e ali já perdia o seu direito, porque brigou, arengou, falou isso, falou aquilo. Pronto, acabou. Já resolveu. Mas um crente, mexer com um crente, irmão, não mexa com crente, irmão. Você sabe o que é um crente chorando nos pés de Jesus? Jesus, julga. Jesus, julga. Jesus, julga. O trono dele é transparente. As gavetas dele são de cristal. O trono dele não tem nada obscuro. É tudo transparente. A Bíblia diz que a palavra é apta para discernir até as intenções do coração. Quando Davi disse isso, ele não disse isso aqui sorrindo, não. Ele disse isso aqui chorando. Não tem como dizer isso aqui sorrindo, tem? Tem como dizer isso sorrindo? Isso é palavra de quem está sorrindo? Não, isso é palavra de quem está chorando. Isso é palavra de quem está se derramando diante do Senhor. O Senhor julga. Aleluia. Então, quando Deus olha para nós e vê, mesmo na nossa limitação, e parece que a gente não andou ainda mais um pouquinho, fazendo uma revisão, a gente viu que Davi não foi uma pessoa perfeita, sim ou não? Davi, Deus disse assim, é um homem segundo o meu, mas foi um péssimo pai. Foi ou não foi? Um pai, poxa vida, que pai foi Davi. Um péssimo pai. Dos filhos de Davi que se aproveitaram, o único que se aproveitou no fim foi filho de uma mulher que ele tentou até matar o marido da mulher para ficar com ela. Veja que qualidade de gente. Mas Deus disse, é um homem segundo o meu. Sabe por quê? Porque nele havia quebrantamento. Davi não era fariseu. E eu disse a semana passada, Davi quando vinha, já vinha por debaixo. Senhor, 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 aleluia, aleluia. Que justiça humana diria que Davi
era uma pessoa perfeita, mas Deus olhou para ele e disse assim: é segundo o meu coração. Deus tem a capacidade de pegar quem não vale nada e fazer valer a misericórdia dele. Talvez alguém olhe para você e não dá nada por você. E tira conclusões precipitadas acerca de você, sem nem saber quem é você, nunca falou com você, nunca viu você, não sabe nada de você, mas fica logo fazendo um juízo temerário. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos que Deus espera de nós integridade. Mas como pode haver integridade? A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Que integridade tem pó? Na mão de Deus tem. Porque Ele pega o pó, o barro e faz um vaso. O problema não é o vaso, porque todo mundo é vaso. Todo mundo é vaso. Porque todo mundo contém alguma coisa. A diferença não é o vaso, é o que o vaso contém. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que está dentro do vaso vai sair. O que está dentro vai ser vomitado. Aí Paulo, usando a sua expressão, disse: temos, porém, esse tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Lá vai aquela irmãzinha que alguém olha, lá na fila, no caixa, vai receber a aposentadoria. Está lá na feira com a sacolinha, comprando verdura. E alguém olha para aquela senhorinha e fica dizendo assim: pobrezinha, a pobrezinha. E Jesus olhando diz assim: é para mim um vaso precioso. Aleluia. Aleluia. Estamos vivendo o tempo de muitos vasos especiais, vasos de ouro, vasos de cristais, vasos de bronze, vasos pintados, vasos ornamentados, mas que o Senhor só espera que a gente seja um vaso de barro. Porque quando você precisar de um socorro espiritual, você não vai atrás do vaso de cristal, não. Você vai atrás do vaso de barro. Tem muito vaso enfeitado por aí afora, mas quando você precisar de um socorro, você vai dizer assim: e qual é o vaso? Qual é o vaso? Qual é o vaso? Aqui é bonito, mas o vaso é mais bonito por fora. Agora, dentro, parece que não tem muita coisa, não. Dentro não tem muita coisa, não. Agora, eu quero saber o que é que tem dentro do vaso. Tem tesouro dentro? Tem. Eu vou atrás do vaso que tem tesouro. Eu vou atrás do vaso que tem tesouro. E como estão ficando raros os vasos que tem tesouro dentro.
Esse mundo moderno estão deixando os vasos muito enfeitados e pouco cheios. Mas aquela palavra de Deus para Samuel ainda vale para nós hoje. Enche o teu vaso de azeite e vem. Do que nós estamos cheios? Do que nós estamos cheios? O que é que está preenchendo a nossa vida? O que é que está preenchendo a nossa vida? Esse mundo moderno tem estragado muitos vasos. Às vezes vasos que estão perdendo o temor de Deus. Vasos que estão se afastando do Senhor. Vasos que estão como pródigos, com saudade de Jesus. Vasos que estão olhando para dentro de si e não está enxergando mais nada. Está se sentindo como se tivesse oco. Tem integridade com Deus, tem preço, irmãos. Tem renúncia. A Bíblia quem diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E assim tome o quê? O quê? E quem é que quer saber de cruz, irmão? Quantos hoje não querem mais saber de cruz? Esta palavra é para a gente pensar profundamente na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, na nossa vida de comunhão com Deus. Jesus está voltando. Aleluia. O que é que está nos movendo? Porque a Bíblia diz que por Ele nós vivemos, por Ele nós existimos, por Ele nós nos movemos. Ele é quem faz a nossa vida girar. É Ele que está por trás da gente dizendo, este é o caminho, anda nele. Você está andando no caminho? Você está andando na direção dele? A integridade nos faz caminhar em segurança. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. A integridade nos leva à presença de Deus. Salmo 41 e 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Eu fico pensando, irmão, pense. O Senhor dizendo assim, o salmista disse, quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. É o tema do coral, do coro sinfonia, à volta de Jesus.
a vinda de Jesus. Ele vai vir. Tão certo quanto nós estamos aqui, Ele virá. Ele virá. E diz a Bíblia: me puseste diante da tua face para sempre. Eu quero vê-lo face a face, como Ele é, como Ele é, como Ele é. Aleluia. Mas andar na presença de Deus e ter integridade para com Deus atrai a bênção de Deus para nós e para nossos filhos, nossa descendência. Tem gente aqui que está andando até de maneira desordenada, mas está sendo abençoado, está sendo abençoada. Sabe por quê? Por causa da lágrima de pai, de mãe, de avô que já morreu. Aleluia. Aleluia. Porque Deus disse ao avô assim: eu vou abençoar a tua descendência. E no livro de Jó está escrito que Deus livra até aquele que não é inocente pela pureza das tuas mãos. E tem gente que está andando de todo jeito, de toda forma, e está se dando bem, e parece que está dando tudo certo, e tal, porque tem lágrima de alguém no odre de Deus por você. Tem lágrima de alguém no odre de Deus por você. Às vezes eu fico imaginando que eu estou aqui hoje, de tanto que a minha mãe me abençoou. Aleluia. Tem filho que não pede mais nem a bênção ao pai. Se não pede a bênção ao pai que vê, vai pedir a bênção a Deus que não vê. Provérbios capítulo 20, versículo 7, o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Você que não casou ainda, ou você que tem filhos, ou você que um dia quer ser pai, imagine você que os seus filhos vão depender daquilo que você é hoje em relação à bênção. É um fato que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Está escrito. Mas um pai, uma mãe, um avô, uma avó que está chorando pelos seus filhos, abençoa meus filhos, abençoa meus filhos, abençoa meus filhos, abençoa meus netos, abençoa meus netos. Você acha que Deus do céu não vai ouvir esta oração? Deus olhou para Sodoma e disse assim: vou acabar com tudo. Mas eu tenho um amigo que se chama Abraão. Eu vou conversar com ele, porque eu não posso esconder esse fato dele. É meu amigo.
Abraão é meu amigo, eu vou falar com ele. Aleluia. Você compreende a diferença entre uma coisa e outra coisa? Tinha Abraão e tinha Ló. Deus não foi falar com Ló, Deus foi falar com Abraão. Porque quem tinha altar era Abraão. Quem andava na presença de Deus era Abraão. Quem ficou no lugar foi Abraão. Quem foi chamado foi Abraão. Decama sorremi que omanaia. Eu não posso. Abraão é meu amigo. Eu vou falar com ele. Não posso esconder isso do meu amigo Abraão. Pode ser que ele tenha algum interesse. Deus sabia que em Sodoma tinha alguém de Abraão. Se Deus fosse lá e destruísse, Abraão ia reclamar com Deus: Senhor, tu destruísse, tu não viste que meu sobrinho estava lá, não? Eu sei que ele é um perturbado, mas é meu sobrinho. Aleluia. 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 Embora lá na frente você vai encontrar a Bíblia falando o justo Ló. Misericórdia triunfa no juízo. E fica aquela conversa entre o anjo do Senhor, que é uma teofania. Era o próprio Senhor falando com Abraão. Tu vai destruir o justo com o ímpio? Senhor, se tiver 50, se tiver tanto, olha, você não está me pedindo? Não, destrua não. Você não está me pedindo, Abraão? Não, eu considero que você não está me pedindo, Abraão, eu considero. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Eu vim justamente conversar com você aqui hoje, porque eu sabia que você podia ter interesse em alguém lá. Em nenhum momento o nome de Ló foi citado, mas Deus sabia, e quando Abraão falava com Deus, sabia que estava querendo defender Ló. Mas a conta de Abraão ficou em 10. Mas o respeito de Deus por Abraão era tão grande que se cumpriu a Bíblia, que diz assim, que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz mais. Aleluia. Ele faz mais além. Aleluia. E quando chega, não mais o anjo do Senhor, só vão os 2 anjos agora. O anjo do Senhor foi embora. Com Abraão foram 3. O anjo do Senhor e 2 anjos. Para Ló só foram 2 anjos. Mas foram lá para tirar a família. Em consideração aquilo que Abraão pensou e não falou. Ele limitou Deus em 10. Ele disse: eu vou livrar o que tu não me pediste. Eu vou te dar até aquilo que tu não me pediste. Eu vou te dar. Nós temos caminhado em integridade. O que Deus quer realizar na nossa vida diariamente é algo extraordinário. Às vezes a gente vive tempos
que a gente não entende. Eu me lembro que eu estava fazendo o curso de psicanálise e tinha um livro, esqueço o autor agora, mas que dizia assim: está estranho, mas não deixe de cantar. Eu não sei se você já viveu tempos na vida assim, tempos estranhos. Porque parece que tem tempo na vida da gente que é um tempo tão bom que é capaz de você não querer nem que Jesus volte. De tão bom que você acha que está. Mas na vida também tem tempos estranhos. Tempos difíceis. Tempos que você não gostaria de viver, mas está vivendo. Eu não sei o tempo que você está vivendo aqui hoje. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes: em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não desanime de ser crente. Não desanime de ser crente. Continue crendo. Abraão creu. Ele pegou o menino, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo, caminhou o caminho de 3 dias para subir na montanha e sacrificar Isaque. Mas ele foi crendo. E lá em cima, e quando chegou no pé do monte, disse aos moços assim: fiquem aqui, porque nós vamos adorar e nós voltaremos. Nós vamos e nós voltaremos. Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa, mas ele não desistiria de fazer aquilo que Deus pediu a ele para fazer. Essa é a diferença entre o crente e aquele que não é crente. O que é crente vai até as últimas consequências. Dê no que der, ele vai, ele vai, ele vai. Eu não estou entendendo, mas eu vou. Eu não estou compreendendo, mas eu vou. Está tudo estranho, mas eu vou. Parece que está tudo de cabeça para baixo, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, porque aquele que fez a promessa é fiel. Eu vou, eu vou, eu vou. Abraão demonstrou integridade. Ele não discutiu com Deus. Eu te pedi um filho e tu agora vai querer o meu menino, que eu mate meu menino. Não. Ele simplesmente creu que o menino poderia morrer e ressuscitar. Ele acreditou que Deus iria fazer qualquer coisa, mas queria voltar com o menino, ele iria voltar com o menino. Nós vamos subir, espere aí, porque o negócio é só entre nós. Fique aqui, nós vamos subir, daqui a pouco a gente volta. A Bíblia diz que ele subiu, e o menino perguntou: onde é que está o cordeiro? O Senhor para si proverá.
Aleluia. Aleluia. Você crê que na última hora Deus provê? Teca sorrebia cama sorrebia camácia. Deus esperou Abraão amarrar o menino. Botar o menino em cima da lenha. Esperou levantar o cutelo. Aleluia. Aleluia! Na última hora, a voz do Senhor brada: Abraão! Aleluia. Agora eu sei que tu temes a Deus. Até que ponto você vai? Até onde você está disposto a ir? O que Jesus espera de mim é que eu seja mais parecido com Ele. O que Ele espera de mim é que eu seja bênção para vocês. Mesmo Ele sabendo quem eu sou, humano. Ou será que eu não tenho nervos? Ou será que eu não tenho mente? Ou será que eu não posso padecer de dificuldades como qualquer outra pessoa, mas Ele espera que eu seja bênção para vocês? Ele espera isso de mim. Ele me chamou para isso. Mas Paulo chegou a um ponto de dizer: ainda que muito vos ame, seja menos amado. Porque aquele que foi chamado para fazer a obra, ele não foi chamado para se sentir amado, ele foi chamado para amar. Mesmo que em alguma coisa não seja amado, pouco importa, mas foi chamado para amar. E se a gente agir assim, estaremos glorificando o nome do Senhor e trazendo luz ao caminho de muitas pessoas. Eu não sei se você já encontrou com alguém que disse: eu não pensei que você era assim. Eu fazia uma ideia tão diferente de você. Provérbios capítulo 2, versículo 7.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade. Ele tem escudo. Escudo. Provérbios 11:20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O que gera integridade, irmãos? A integridade acaba gerando unidade. Aquele homem ia no caminho e disse: é o teu coração para com o meu coração, assim como o meu coração é para com o teu coração. Ele disse: então sobe no carro. Onde há integridade, há unidade. Integridade é fazer escolhas que não causam rachaduras, nem destrói a nossa unidade como pessoas. Isso é integridade. É fazer escolha não somente pensando em mim, mas pensando nas outras pessoas também. Não é que eu vou encerrar porque não encerrou, eu vou parar, porque a hora já acabou. Sexta-feira a gente continua. Mas se as escolhas que você faz causam rachaduras, não revela integridade, não revela. Eu quero encerrar esta palavra desta noite. Eu não sei que escolhas você vai fazer nos próximos dias. Mas se as escolhas que você vai fazer trazem prejuízos, nos nossos valores mais sagrados, você está muito longe de Deus. E eu conclamo esta igreja a oração. Como disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e que Deus nos ajude a caminhar em segurança e a aguardar a bem-aventurada volta de Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não é crente. Pode ter. E se está aqui e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Porque não há nada melhor do que Jesus. Nada. Nada se compara a Ele. Nada. Tem alguém?
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos guardar esta palavra no nosso coração. E se Jesus não voltar, e eu queria tanto que ele voltasse essa semana, que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer com Jesus além do monte, eu não sofreria mais. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Iria viver. Oh, meu Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. O mundo não cabe mais à igreja. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Que Deus nos ajude. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.